E aí, galera, fazer uma análise completa com um toque de comparativo. Esse aqui é o novo HY310 da marca aqui, ó, o Magicube. Todos esses projetores aqui, gente, são todos da Magicube. Esse projetor aqui foi lançado agora em 2025, acho que foi em fevereiro que ele foi o lançamento desse projetor. Então tem muito recurso interessante. Primeiro, ele é muito parecido com o 450 em questão a throw rate. Deixei até um projetor ali para vocês terem uma ideia. Então, com 2,80 metros ele entrega praticamente a 100 polegadas. Esse aqui, com 1,80 m, você vai ter a 100 polegadas. Então, você não precisa de um ambiente assim com espaço tão amplo que ele vai entregar uma tela bem grande. Eu paguei nele, o valor ficou uns R$370, já com os impostos inclusos. Ele não tem o estoque nacional ainda, não sei quando que você está vendo esse vídeo. Tem dois projetores só que não tem estoque nacional, que é o 320 NTV e o HY310. O resto aqui tudo, gente, já tem o estoque nacional. Mas ele tem mais coisa interessante. Eu vou até deixar ele aqui do lado. Porque, como eu falei com vocês, vai ter um toque de comparativo e se você quer ver alguma coisa no vídeo, eu vou deixar tudo aqui separado para vocês no vídeo, se vocês quiserem pular essa parte, mas aqui vai ter muita, mas muita informação importante, porque eu já vou falar aqui que ele já é 1080p nativo. Se a gente pegar o HY300 ou o HY320 Mini, eles são 720p. E falando do ANSI lumens de cada um, que eu sei que vocês vão perguntar aqui nos comentários, aqui no 320 a gente tem mais ou menos aí 120 ANSI lumens, já pula aqui para o 320 Mini 170 ANSI lumens, ele já vai para 220 ANSI lumens, muito parecido com o 320, que é um projetor aqui que agradou muita gente. O projetor que praticamente cresceu no canal foi o 320. E o HY300, ele já tem 240 ANSI lumens. Aqui no NTV 270, acho que 330 se não me engano. Pula aqui para o L018, que eu indico muito para vocês, que ele já tem aí 400 ANSI lumens na potência máxima. E no HY450, a gente salta aqui para mais de 600 ANSI lumens. Fica aí mais ou menos em 610, 620 ANSI lumens. Mas tem muita diferença de valor entre cada um desses aqui, mas eu gostei demais desse projetor. Olha, primeiro, o recurso interessante que ele tem. Na base aqui dele fica o som. Então ele tem uma caixinha de som aqui, ó, de 5 watts. Os únicos que tem caixa de som assim acima de 5 watts vai ser o 350, o L018 e o HY450 já tem 10 watts. Mas é um som bom, ele fica abaixo aqui, eu não vou mostrar o teste para vocês, mas ele vai ficar abaixo do L018 e do 450, porém ele vai ficar com som superior a esses três projetores. Detalhe, ele também tem um ruído menor, ele é bem silencioso. Por quê? Olha só, eu até deixei aqui separado para vocês a fonte externa dele. Então é menos um componente, todos esses aqui, gente, não tem fonte externa, tudo é fonte interna. Então o projetor acaba ficando um pouco maior, como vocês podem ver, e ele é o que menos gasta energia, ele fica em torno de 45 watts. Então ele gasta muita pouca energia e olha só. Deixa eu pegar ele aqui de novo, mostrar aqui que ele tem a câmera para fazer o autofoco também e funciona muito bem, eu vou mostrar ao longo do vídeo para vocês. Ele e o L018 são os únicos que tem o autofoco aqui, ó, tem uma câmera aqui na parte da frente e aqui também tem uma câmera. Detalhe, olha isso aqui, gente, pelo valor dele, eu até deixei tudo separado aqui para a gente entender que ele tem também o controle Bluetooth, cara. Isso aqui funciona muito bem, isso aqui deixa o projetor muito mais responsivo. O sistema desses projetores aqui são muito bons, tá? A Magicube que ela acerta muito bem no sistema, praticamente todos os aplicativos vão funcionar muito bem. E detalhe, ele tem um comando de voz que funciona muito bem. E ele, como todos os outros projetores aqui da Magicube, ele vai ter uma entrada HDMI, ele é 1080p, mas ele consegue suportar o 4K 30 Hz para essa porta HDMI, uma porta USB que dá para conectar vários dispositivos, teclado, mouse, pendrive, você pode fazer sim a apresentação com esse projetor, mas como ele não tem um ANSI lumens tão forte assim, eu não indico tanto, mas ele também vai funcionar se você colocar também o HD externo, dependendo da situação. Tá? Ele não vai alimentar dispositivos como Chromecast e Fire TV Stick, porque puxa um pouquinho mais de amperagem, mas se for alguma caixa de som que utiliza USB para carregar ela, então isso aqui vai funcionar sim. Mas falando da estrutura dele, aqui eu falei para vocês que é a caixa de som, aqui embaixo é uma base emborrachada muito boa, tem a entrada para você colocar. Ele tem um detalhe interessante que ele tem o filtro removível. Eu até fiz um upgrade aqui que eu até preciso falar com vocês, que talvez eu faça um vídeo aqui no futuro falando sobre isso. Eu coloquei uma telinha a mais que eu comprei, eu até recortei, coloquei certinho aqui, ó, para colocar outra. Então é muito bom isso aqui não aquece o projetor. Eu fiz o teste com a câmera térmica dele. Então, no mais, é isso, tá, gente? Vamos lá para a parte do sistema, parte de instalação, questão input lag, eu vou abordar isso aqui também para vocês ao longo do vídeo. Daqui a pouco a gente volta para dar o veredito final sobre o HY310.
Realizei a instalação dele como sempre faço aqui, ó, 2,80 m mais ou menos, tá, gente? Só que olha o tamanho da tela que ele faz, gente. É 150 polegadas, é imenso. Para vocês terem ideia aqui, ó, isso aqui é uma tela de 100 polegadas. Para ele fazer 100 polegadas, eu vou até retirar ele daqui. Vou botar aqui, ó, 1,80 m, ele fica, ó, já o foco automático funcionando. Então aqui, ó, 100 polegadas, tá? 1,80 m. Agora, se a gente exagerar um pouquinho, colocar numa distância assim maior, né, do que 2,80 m. Eu vou colocar uma distância aqui, gente, de 3,40 m, só para vocês entenderem como é que ele funciona. A tela vai ficar imensa aqui, eu acho que eu nem tenho espaço aqui para colocar direito. Vai dar um pouquinho para cá, o projetor, só para aí, ó, ele vai conseguindo focar. Então aqui é 180 polegadas, até pega, é gigantesco, gente, é muito grande. Porém, ele perde um pouquinho do foco. Se você colocar algum filme, você não vai perceber tanto esse desfoque aqui, mas ele tem sim um pouco de desfoque. Vou até aproximar aqui para vocês entenderem bem aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Ele perde um pouquinho. Claro, gente, essa tela aqui tá muito grande. Eu vou até acender a luz da sala para mostrar que aí ele vai perder, né? Vai apagar tudo. Se você deixar escuro, né? E também a tela tá imensa, né? Deixa eu aproximar um pouco ele mais e deixar aqui mais ou menos em 100 polegadas. Aí você já consegue enxergar um pouco mais. Não é indicado, né, gente? Duas luzes acesas aqui, mas sim, você consegue enxergar um pouco. O ideal nesse projetor é deixar o ambiente totalmente escuro. Como eu estou mexendo nele aqui, ó, sem parar, ele vai ficar ligando o autofoco porque eu deixei ativado. Tem como você desativar isso. E agora dentro do sistema do 310, porque tem muita coisa importante aqui, eu tenho que falar isso aqui porque tem muita gente que utiliza somente o sistema. E eu acho que é o válido desse projetor porque você não precisa investir em nada via HDMI. Falando logo de cara, ele é muito parecido com os novos projetores que estão vindo da Megcube. O 350 também está vindo com essa nova versão, o 450, o L018. Eu acho que até os HY320 estão vindo com essa nova interface. Falando aqui em cima, você consegue limpar o sistema, então se estiver muito carregado, abriu muito aplicativo, vai, ó, só aqui em cima, muito simples. Se você quiser mudar o plano de fundo, você pode escolher qualquer plano de fundo desses aqui e também você pode colocar uma imagem sua. Eu vou voltar para a imagem padrão. Tem a Google Play Store, não é a Google Play Store, tá, gente? Isso aqui é a loja deles. Não que não tenha o Google Play Store, tem, eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu aconselho, se tiver os aplicativos aqui, baixa por aqui. Então tem o YouTube, o Disney, o Apetite TV, o Code, você pode baixar. O único aplicativo que eu não vou indicar a vocês é esse HBO Max, que é antigo, ele não vai rodar. E os outros, né, o Prime Video você atualiza por aqui ou baixa por aqui. Abrindo os aplicativos aqui, então a Apetite TV é uma das lojas, eu não baixei porque eu consegui baixar tudo via Google Play Store e aquela loja. Então aqui tem a Google Play Store, onde eu baixei o Max e o Crunchyroll dentro da Google Play Store. O interessante desse projetor, tem alguns aplicativos que são bem interessantes, mas como não é um sistema homologado, nem tudo vai rodar na qualidade máxima. Mas daqui a pouco a gente volta aqui nos aplicativos que eu vou mostrar praticamente um por um, não vou mostrar todos, mas os principais aqui eu vou mostrar para vocês. Vamos abrir as configurações porque tem coisa, né, importante aqui que eu gostei desse projetor. Primeiro, você consegue alterar diretamente aqui, é muito simples, né, a qualidade da imagem, você pode mudar da forma que você quiser. Ó, tem aqui, ó, o personalizado, você pode mudar. Eu, nesse vídeo, vou utilizar somente o padrão e sempre quando eu gravo aqui com vocês, eu utilizo a parede, eu não estou utilizando tela nenhuma aqui. O que vocês estão vendo é praticamente a imagem dele utilizando uma parede branca fosca. Você consegue colocar ele de cabeça para baixo, ele tem a rosca, então facilita muito, você não precisa de um suporte. Tem a correção automática, eu não ativei a correção automática, gente, porque como eu estou gravando, eu tento deixar o mais enquadrado possível para vocês. Mas ele funciona muito bem. A focagem automática, o que vocês estão vendo na tela, eu vou até ativar e desativar para vocês verem. Eu estou utilizando a focagem automática dele, está muito boa, eu gostei muito. Então, ó, é assim fica o perfeito. Eu tento mudar aqui pelo controle, eu não acho uma configuração melhor do que a automática. Mas daqui a pouco eu falo um pouco da qualidade da imagem. Eu apertei aqui no foco, deixa eu voltar aqui para o foco automático dele. Eu apertei agora, não sei como é que tá. E o trapézio manual, que aí a gente vai voltar ali no zoom que eu vou explicar para vocês. Então, você consegue mudar, né, da forma que você quiser, pode colocar de lado, do teto. Então, fica muito bom. Ó, eu tenho que explicar, tem um modo aqui de resetar. Aqui você aperta, ele vai resetar o trapézio, né, as configurações que você fez. Mas eu tenho que explicar questão as correções digitais, né, tanto o keystone, né, que seria o trapezoidal, e tanto a escala digital, que seria o zoom. O que acontece? Se você realizar muita correção aqui, diminuir muito, ou realizar muita alteração, você vai perder um pouco de qualidade de imagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como é digital, não é nada físico,
Quando você diminui o zoom, você continua com o mesmo lance-lumens que estaria se ele estivesse em 100%, porque você só está diminuindo aí a escala digitalmente. Em questão também, o trapézio manual, você também comprime os pixels digitalmente. Então você vai perder um pouco de qualidade, eu tenho que explicar isso para vocês, porque vocês perguntam muito isso aqui. Mas se for instalar, tenta, né, se precisa de escala digital, tenta aproximar o projetor, porque ele tem um ritmo muito baixo, então ele vai criar telas gigantescas com pouco espaço. E o trapézio vocês tentam deixar o mais alinhado possível. O Wi-Fi e o Bluetooth, ele vai conectar muito bem. O máximo que eu vou falar com vocês é a questão ao ponto de acesso, que seria roteamento. Tem como você utilizar ele para ele repetir o sinal. Isso aqui é interessante, ele funciona bem, tá? Mas é alguma coisa a mais, eu nunca utilizo isso, mas ele funciona. O Bluetooth aqui já está emparelhado o controle remoto, então ele vai funcionar também em caixas de som, como eu disse para vocês. Gestão de aplicativos, então dá para você desinstalar alguns aplicativos, fica bem mais intuitivo você utilizar por aqui. A língua, você tem várias línguas, já coloquei aqui no português, como vocês podem ver. Também tem questão teclado, data e hora, é só você colocar aqui, ó, GMT03 para ficar com o tempo igualzinho que a gente utiliza aqui. Deixa aqui no tempo automático que ele mesmo puxa o horário tranquilamente. Outras configurações, isso aqui é som do botão, eu não sei se vocês vão escutar aí no vídeo, ó, mas fica esse barulho, eu não gosto desse barulho, então eu sempre deixo desativado em todos os projetores. Proteção de ecrã, ele vai entrar uma proteção de tela, então você escolhe o tempo aí. Desligamento cronometrado, se você vai dormir ou vai utilizar o projetor por muito tempo, eu aconselho vocês colocarem isso aqui, porque ele desliga depois de um tempo que ele fica ocioso. Restaurar configurações de fábrica e modo desenvolvedor, isso aqui eu ativo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas pode deixar isso aqui desativado que não vai mudar nada. Aqui em outras informações a gente tem uma noção de tudo que tem no projetor, então 1080p, 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento, como disse para vocês no início do vídeo. Questão atualização online, olha o modelo da versão já, 2025, mês 2, ali os primeiros números é o ano, depois o mês e depois o dia. Então é muito recente essa atualização, não precisa fazer nada. Para você ativar e desativar o modo desenvolvedor, você clica algumas vezes aqui, ó, no 310, que ó, foi desligado. Eu vou até mostrar para vocês que não tem mais a configuração aqui, ó. E se você quer ativar, você clica algumas vezes, ó, 1, 2, 3, 4, eu acho que é 4 ou 5 vezes, eu acho que são 5 vezes, e você volta aqui, vai estar aqui o modo desenvolvedor. Não aconselho muito você ativar, que isso aqui não vai mudar muito para você. Talvez no futuro, se tiver alguma atualização ali na depuração USB, vocês vão precisar. E uma parte que importa muito é a questão aos aplicativos. Eu vou abrir alguns aqui só para vocês entenderem como é que é a experiência de utilizar. Ele vai funcionar tranquilamente com o controle, não tem aquele modo mouse. Então fica bem mais simples você utilizar ele. Eu vou até abrir um vídeo aqui, só para vocês entenderem como é que funciona. Não vai ficar, como eu disse para vocês, aquela qualidade máxima. Às vezes dá esse erro, tá? Aí você aperta assistir de novo, não tem problema. Ele vai voltar. Então essa mais ou menos é a qualidade da imagem. Essa parece o layout, né, como se você estivesse usando o celular, mas esse modo é um modo tablet. Por isso que você não consegue extrair o máximo de qualidade. Mas como vocês podem ver, eu sei que no celular, eu vou dizer para vocês, nesse quesito, o celular parece que grava melhor a imagem do que ver pessoalmente. Pessoalmente eu consigo ver um pouco mais granulado, mas estranho. Parece que a qualidade está boa aqui, mas olha as letras, como que dá para ver tranquilamente, mas as letras eu vou comentar um pouco, né, quando a gente entrar na parte da qualidade de imagem do projetor. E olha como que é fácil navegar. Ah, ficou lento, vai lá, como eu disse para vocês, limpa o sistema do projetor e abre outro aplicativo. Eu vou abrir um outro aqui, dentro do Disney, só para vocês verem que também está funcionando. Todos os outros lá, gente, Prime Video, HBO, todos estão funcionando muito bem. O ruim aqui do meu Disney é que ele tem propaganda, então eu vou tentar dar play aqui no vídeo e ele vai abrir uma propaganda, eu tenho certeza que agora a Disney, né, vários aplicativos aí estão com muita propaganda. Então ele acaba demorando um pouco para carregar, porque eu acredito eu, que vai abrir a propaganda aí. Não abriu, então ótimo. A qualidade da imagem está até me impressionando, gente. Tá a qualidade de imagem boa, não estou vendo tanto granulado. Então aí, ó, só para vocês entenderem como é que funciona. E a cereja do bolo desse projetor é o YouTube. Olha isso aqui. Ele está em 1080p. Eu vou colocar aqui, ó, em 2K. 4K eu já não indico, porque vai ficar um pouco mais lento o projetor, porque o processador dele é bom, mas para rodar em 4K, assim, internamente nele, você vai forçar um pouco ele. Então ele roda muito bem aí, ó, em 2K. Questão a qualidade de imagem. Eu vou deixar a imagem aqui, daqui a pouco eu vou conversar um pouco com vocês. Olha a qualidade de imagem desse projetor. A gente está falando de um projetor abaixo dos R$450, dependendo das promoções. Claro, né? Isso porque tem importação, provavelmente vai ter ele com estoque nacional, então vai diminuir um pouco mais esse valor. Eu não tenho nada a reclamar se a gente levar em consideração, né? Só elogiar. Para mim é incrível valores, né? Projetores com esses valores entregando uma imagem assim, principalmente esse com a tela gigantesca, você consegue ver muito bem os detalhes. O YouTube é nativo,
dele, então você não precisa nada via HDMI, só ligar o projetor, como eu disse para vocês. Agora, sendo bem criterioso, que eu sei que vocês vão perguntar aqui no canal, em questão ao ghosting, que é o sombreado, eu não sei se vocês conseguem ver ali, ó, no escrito configurações, fica como se fosse um borradinho na imagem. Isso só vai perceber nesses casos, né? Tela preta com letras brancas. Então não é uma coisa que vai atrapalhar a sua imagem de vídeo. Eu vou até ampliar aqui, porque aqui a gente consegue ver melhor como é que está funcionando em questão ao foco, sendo bem criterioso. Mas não sendo criterioso, né, comparando com outros projetores assim com valor alto, para mim está funcionando muito bem. Tem o desfoque nas laterais, tem a questão do ghosting, que está moderada, bem parecida com a HY350, mas não me incomoda em nada, porque como eu disse para vocês, o valor desse projetor aqui para mim é muito baixo, com várias outras configurações. Eu vou deixar outras imagens, porém essas outras imagens que eu vou colocar aí é utilizando o Fire TV Stick, porque aí a gente consegue extrair o máximo, né, nos pacotes de streaming. E passando bem rápido aqui no Fire TV Stick plugado via HDMI, só para vocês verem com o que ele suporta utilizando o HDMI. Olha só que interessante o projetor, né? Quase todos da família HY, ele já suporta ali o 4K. Olha a última linha ali, ó. Uma TV que seria o projetor, 4K 30 Hz foi detectada. Não vai rodar em 60 Hz, mas aqui, ó, tem a opção aqui, ó. 4K, ele vai rodar em 4K 30 Hz dependendo do conteúdo. Isso eu digo no Fire TV Stick. Se você colocar uma inbox, você consegue já rodar de cara aí o 30 Hz 4K. Eu não aconselho tanto, utilize aí 1080p, 60 Hz, que vai ter uma imagem mais fluida e você não vai mudar tanto na qualidade de imagem. Realizando um comparativo bem rápido, que eu sei que vocês vão perguntar aqui nos comentários, 310 aqui e aqui o 320 normal. Primeiro vamos ver a questão ao throw rate. Eu deixei as duas imagens com o mesmo tamanho, talvez uma esteja mais baixo do que a outra, mas o tamanho está igual. Vou colocar bem aqui, ó, na frente da lente, ó. Eu fiz a medição aqui, ó, deu 1,40 m, já no 310 aqui, ó, vai dar 1 metro. Gente, 40% de diferença de throw ratio. Então, se eu colocar o 310, puxar ele, vai ficar com a imagem muito maior, deixar na mesma distância aqui do 320. Agora, já falar um pouco do brilho. Deixa eu pegar o luxímetro aqui, a gente consegue ter uma noção melhor. Deixa eu apagar as luzes, porque a lâmpada aqui também interfere no luxímetro. Eu vou colocar em 2 pontos para vocês entenderem. Deixa eu até voltar aqui, que vocês conseguem ver alguma coisa. Primeiro que aqui é um pouquinho mais escuro, então o 320 ele tem um brilho menos uniforme do que o 310. Mas se a gente pegar o ponto central, eu vou pegar 2 pontos aqui para vocês entenderem. Ó. 440 e aqui bem no canto que eu sempre faço teste, 245. Se a gente pegar o 310, ele vai ter menos brilho aqui, ó, central, ó, 362. E bem aqui ele já meio que igual, ó, 240, aqui vou até esqueci o número quanto que é, 240. Se a gente pegar o ponto central ali, tem uma diferença de 20%, mas se pegar todos os pontos aqui, a diferença aí fica entre 10% só. E um detalhe, deixa eu voltar aqui na tela inicial do Fire TV Stick, só para vocês entenderem a qualidade de imagem dos dois projetores. Quem notou aqui que ele foi um pouquinho mais rápido, então ele tem um menor input lag comparado o 320, mas mesmo assim os dois têm um input lag um pouco mais alto. Só que olhando assim, pessoalmente, parece que o 310 tem uma imagem mais uniforme, ó. Tem uma qualidade superior. Vou até acender as luzes, para vocês entenderem também como é que funciona. Os dois com a luz acesa. Fica bem parecido, mas aqui eu acho que o equilíbrio está um pouquinho melhor do que o 320. E para quem está pensando em jogar com esse projetor, ele fica com input lag menor do que alguns outros, né, que o 320 e o L018, porém o input lag dele não é tão aconselhável você jogar jogos FPS, talvez algum jogo offline assim você não vai sentir tanto, porque ele tem aí 110 milissegundos de input lag pela porta HDMI, então não é um projetor tão aconselhável assim a se jogar. E com a ajuda da câmera térmica, a gente consegue ter a noção da dissipação de calor desse projetor. Como ele tem fonte externa, ele mantém a temperatura aí de 57 graus, tá ligado aí a 3 horas direto. Eu não aconselho deixar direto, assim, ligado, acima de 5 horas, gente. Principalmente se você tampar as partes da frente e de trás do projetor e se estiver num ambiente muito quente, porque você pode queimar a película polarizadora dele.
E antes de passar o meu veredito final, não se esqueçam de se inscrever, curtir. Se você quer ver o comparativo dele com outros projetores, deixa aí nos comentários. Eu vou provavelmente criar esse vídeo, mas dando o veredito final sobre esse projetor, levando sempre em consideração o valor final desse projetor. Com certeza, o Throw Ratio dele, que é muito parecido com o 450, cara, isso é muito bom, porque pouco espaço vai ter uma tela gigantesca. O brilho dele também vai entrar como um ponto positivo, porque o valor dele, gente, 220 ampere-lumes aqui nos meus testes. Isso aqui é um brilho muito bom. Tem projetores aí que tem, sei lá, 200 ampere-lumes, custa R$ 1.500. Lógico, tem muitas diferenças, mas só para vocês terem uma ideia. Fora que ele tem o alto foco. Aqui ele consegue focar muito bem, mostrei para vocês o teste aí. O controle Bluetooth, que dá uma praticidade a mais, você não precisa ficar mirando no projetor, tem um comando de voz. O sistema dele é bem fluido, principalmente também porque tem a resposta bem rápida pelo controle. A fonte externa, galera, nossa, isso aqui deixa o projetor também mais econômico. Ele tem um melhor resfriamento praticamente desses três projetores, porque ele tem menos um componente internamente nele. Eu não aconselho você utilizar por várias horas, porque isso aí pode ser que estrague o projetor, porque ele é um projetor assim, bem de entrada, tá? É um dos mais baratinhos, mas é um projetor que eu indico com certeza. Ele só tem alguns pontos negativos, que o primeiro, ele não tem a entrada P2, eu não falei com vocês, mas ele não tem entrada P2 para você colocar uma caixa de som, mas ele tem o Bluetooth, então dá para fazer a conexão sim. Outra coisa que eu notei, que eu acho que é um ponto negativo, não é uma coisa que vai te incomodar se você assistir algum filme, é questão ao ghost, aquele sombreado. Então se tiver alguma letra assim, você vai sentir sim um pouco desse ghosting. É um pouco superior aí a outros. É bem parecido com o 350. O 350 é um pouco de ghosting também. Mas no mais, cara, é incrível como que esses projetores assim baratinhos, gente, menos de R$ 400. Cara, com sistema Android, som, ele vai entregar. Cara, é absurdo isso aqui. A primeira vez que eu vi o HY300 ali, custando antigamente lá R$ 200, né? Quando não tinha a importação, acho que se bobear hoje em dia também está R$ 200. Cara, é incrível quanta coisa ele entrega custando muito pouco. É um projetor sim que vale a pena. Tela para ele, uma tela reflexiva, vai ficar muito legal, porque você vai ampliar mais ainda o brilho dele, mas se você utilizar na parede, o vídeo todo praticamente foi na parede aqui, também fica excelente nesse projetor. Cara, a Megcube trazendo os projetores. Eu tô esperando a Megcube trazer um projetor com ótica selada, vai ser muito legal, mas provavelmente aí o valor vai subir bastante, porque projetores com ótica selada são um pouco mais caros. Então, pô, muito obrigado a todo mundo aí, cara. Mais um projetor da Megcube, que tem um monte aqui. Tem outros projetores aí que não são da Megcube, mas tem um HY350 antigo, que eu nem coloquei aqui. Mas, galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você tem dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu, abraço, tamo junto.